Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste terceiro trimestre de 2024. O assunto da lição é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nossa 10ª lição tem como assunto o plano de livramento e o papel de Esther. O texto áureo está no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. A verdade prática nos ensina que é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Antes de prosseguirmos para o estudo da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Na introdução do comentário nos fala que nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Primeiro tópico: o perigoso plano e o temor de Esther. Primeiro item nos fala sobre lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então ela enviou um dos eunucos, um dos oficiais do palácio, chamado Ataque, para perguntar a Mardoqueu o que estava acontecendo. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse tudo o que se passava. Aprendemos então que compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não os deixassem só. Então, se até Jesus, nosso mestre por excelência, ele pediu ajuda, ele pediu apoio aos seus companheiros, aos seus discípulos, muito mais nós. Que possamos abrir nossos corações com a nossa família, com nossos amigos, amigos de verdade, com nossos irmãos em Cristo, sobre os problemas que nos afligem e nos atingem. Segundo item, melhor dizendo, um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, inclusive lhe enviando uma cópia do decreto do rei Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, ou seja, ninguém, fosse ao palácio sem ser chamada pelo rei. E a sentença era a morte, a não ser que o rei estendesse para aquela pessoa o seu cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como aconteceu com muitos deles ao longo da história, que foram mortos no próprio trono. Terceiro item: autoritarismo e morte. O que Assuero temia acabou acontecendo a ele. A história registra que ele foi assassinado por um dos oficiais do palácio no ano 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esther. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado antes a sua morte, como lemos no capítulo 3 de Esther.
O que aprendemos com isso? Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos dos seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, no ano de 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, e quando atacados, Deus é a nossa defesa. Segundo tópico, Mardoqueu convence Esther. Primeiro item, confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com aquela resposta, pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus sem exceção. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que Deus iria socorrê-los de outra maneira. A providência divina se manifestaria. É o que ele quis dizer quando falou: socorro e livramento doutra parte virá aos judeus. Então ele esperava que Deus os ajudasse de outra maneira, mas havia aquela maneira. Acima de tudo, temos que confiar em Deus. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que o nosso socorro vem de Deus, fazemos dela nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Segundo item, primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus, para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus daquela cidade, da capital, Suzã, e jejuassem por ela durante 3 dias. E ela faria o mesmo com as moças que a assistiam no palácio, ou seja, as suas damas de honra, suas damas de companhia. O que aprendemos com essa atitude de Esther? Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Confiamos muito mais no homem do que em Deus. Inspirados no ateísmo, as pessoas rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como senhor da sua existência e seu destino. Aprendemos nas escolas, nas universidades, a ver o homem como a medida de todas as coisas. Veja só. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Terceiro item, confiar em Deus não é tentar a Deus. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela pudesse falar com ele, alcançar o que pretendia. Mas isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer. É o que ela quis dizer quando respondeu a Mardoqueu: perecendo, pereço. Se eu tiver que morrer, eu morro. Se eu tiver que morrer tentando, eu morrerei tentando. É isso que ela queria dizer. E foi essa entrega que levou Deus a abençoá-la. Décadas antes, na Babilônia, outros 3 judeus já tinham demonstrado essa mesma fé e disposição. Os 3 companheiros de Daniel que lemos no livro do profeta, capítulo 3. Eles preferiram correr o risco de morrerem queimados do que negarem o seu Deus. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus, colocar Deus na parede. Aprendemos então que a soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Terceiro tópico, o plano. Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. O primeiro item nos fala de prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar na presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso Esther se preparou, espiritual, emocional e fisicamente.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.